neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence este amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo mais que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nauta ama a pátria que deixou, mais que o pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus. mais que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o náufrago
deixou, mais que o pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz, e é assim que eu te amo, Jesus. Aí está uma confissão tremenda. Eu te amo, Senhor. Eu te amo. Nós sabemos que a prova do amor é quando nós não podemos obter tudo o que esperávamos daquele a quem dedicamos amor, e ao invés de nos contrariarmos, nós amarmos mais ainda aquele de quem estamos esperando respostas. Quando a nossa expectativa não é atendida. Um jovem cristão chegou ao profeta desta era e lhe perguntou: o que acha o senhor daquela mocinha? Ele queria se casar. Então o profeta lhe respondeu: quanto pensas dela? Ele disse: oh, eu a amo tanto. O profeta lhe respondeu: se você a ama tanto, ao ponto de não viver sem ela, se vai morrer sem ela, então casa-te com ela. Veja só o quanto deve se amar para um casamento. Se vai morrer sem ela. Mas quando você estiver desgostoso com ela, porque antes tudo está bem, mas depois, então é que vai provar se tem este amor mesmo ou não, se não passou de uma paixão carnal. Então, quando você estiver desgostoso com ela, que ela não pôde atender certas expectativas suas, então demonstre amor por ela. E assim vice-versa. Ela demonstre amor por ele. Assim também deve ser com Cristo. Quando ele não responde todas as nossas orações, e que muitas vezes parece ficar indiferente às nossas condições e situações, então é quando devemos demonstrar o nosso verdadeiro amor por ele. Jó é um exemplo. Satanás o acusou dizendo que ele era fiel porque tinha tudo. Tinha saúde, tinha bens, não lhe faltava nada. Mas Deus confiou em Jó. E Jó provou que o seu amor a Deus não era somente nas horas fáceis, mas também nas horas difíceis. Paulo disse isto: em todas as coisas eu tenho aprendido a estar contente, quer na abundância, quer na escassez, em qualquer circunstância. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amar é justamente isto. Aquele crítico alemão criticou ao profeta desta era em um de seus livros, dizendo como pode esse Brana pregar um Deus desta maneira, um Deus que ficou de braços cruzados, sorrindo, enquanto seus fiéis eram queimados vivos nas arenas, tragados por leões. Como pode um Deus deste ser pregado ainda? Mas aquele homem era um ateu, era um cético. Ele não podia entender, e nenhum deles pode entender, o amor de Deus, porque o amor de Deus excede a todo entendimento. A morte, seja de qual maneira for, não quer dizer outra coisa senão
passamos para a glória eterna. Agora estamos descansados para sempre. A morte é como o ferrão da abelha. A abelha não pode ferroar duas vezes, porque ela tem um só ferrão. E ela ferrou a pessoa, como já aconteceu comigo, e ali fica o seu ferrão. Assim também é a morte. Ela não pode nos matar duas vezes. Na verdade, há a segunda morte, que é aquela perdição eterna da alma, o que significa segunda morte, separando uma da outra do físico e espiritualmente falando. Nesse sentido, o Filho de Deus morre uma só vez, no físico, porque antes ele já morreu para o mundo e ressuscitou com Cristo. A morte não pode lhe ferroar duas vezes. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Tragada foi a morte na sua vitória. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O aguilhão da morte é o pecado. E esse aguilhão foi quebrado no Calvário, como uma expressão verdadeira do amor de Deus por nós. Amados filhos de Deus, quando falamos amados filhos de Deus, isto está saindo da nossa alma, das nossas entranhas. João naturalmente falou amados, porque de fato os filhos de Deus são amados, amados do Pai, amados dos irmãos. Se não podemos amar aos nossos irmãos a quem vemos, como podemos amar a Deus a quem não vemos? Por isso, os filhos de Deus não vivem de mexericos, de calúnias, de murmuração, de lamentação, de queixa. São Tiago disse no seu capítulo 5, irmãos, não viveis queixando uns dos outros, para que não sejais condenados. É certo que o amor de Deus é corretivo. É certo que é tempo do julgamento estar dentro da casa de Deus. É certo que toda palavra inspirada é pronta para corrigir, redarguir, exortar. É certo que aqueles que têm comichão nos ouvidos, não suportando a sã doutrina, acham que a sã doutrina, que é a verdadeira palavra, é a verdadeira maneira de crer. E a ordem da igreja, a disciplina da igreja, é falta de amor. Mas eles entendem completamente errado. E vamos nos lembrar mais uma vez de que o amor de Deus excede a todo entendimento. Na expressão do amor de Deus, nós vamos constatar que o melhor que ele podia dar para seus filhos, ele deu. Esse é a sua palavra. Notemos que Jesus disse: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. São João, capítulo 15, versículo 7. Então, o melhor que um homem pode dar para uma mulher, um moço dar para a moça, é a sua palavra. Quando se trata de um moço de caráter cristão, então a sua palavra é tudo, e também da moça para o moço. Maria estava casada com José. José estava casado com Maria pela palavra. Eles já eram esposos. Sim, pela palavra. Agora vejam o valor da palavra. E a melhor coisa que Deus podia dar para os seus filhos era justamente a sua palavra. Vamos notar aqui, se um de meus ouvintes
soubesse como salvar um de seus filhos, vamos supor, você tem um filho único, e agora você sabe que para salvar o seu filho, salvar eternamente, dependeria de fazer uma parede de concreto ao redor dele, de 10 metros de espessura. Eu creio que você faria uma parede de 20 metros. Não mediria esforços. Você faria aquilo tudo, daria mais do que você podia dar para salvar o seu filho. O fruto de suas entranhas, de sua alma, você daria tudo, mais do que você pudesse, para salvar o seu filho, não? Deus deu tudo para salvar-nos. Deus nos deu a sua palavra, a ponto desta palavra se fazer carne. Vejam São João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito do Pai, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Pela palavra do homem você conhece o seu caráter. A palavra do homem é a expressão do seu caráter. O que um homem está cantando, o que uma mulher está cantando, falando, expressa o seu caráter. Somente as pessoas que não têm a ciência de Deus é que não podem ver isso. Mas diga a qualidade de música que te agrada, a qualidade de literatura que te agrada, a qualidade de moda que te agrada, e eu direi a qualidade de espírito que você possui. Isso é matemática. Se a matemática não falha, está aqui uma coisa que não falha. Diga a qualidade de música que sua alma se apraz. Me faz lembrar de um amigo do profeta, descrente, ligou o rádio do seu carro numa música desta, que somente uma alma separada de Deus tem prazer. Ele disse: não, desligue meu rádio, por favor. Eu não aceito isto dentro do meu carro. E um dia eles estavam pescando juntos, e logo os passarinhos começaram a gorjear por ali, cantando daqui e dacolá, e aquele barulho todo à margem do rio, naquelas matas. Aí o profeta gritou para ele: veja aí o meu rádio sintonizado, olha a qualidade de música que me agrada. Ah, que beleza! Mas vamos nos segurar nesse pensamento. O melhor de Deus foi feito carne, a sua palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo fez tudo porque é a palavra. E disse Deus: haja. Então ali estava logo mais tarde a palavra encarnada, andando sobre a criação, sobre as águas. Ora, como podia a criação afogar o Criador? Jesus andando sobre as águas, poder sobre a natureza, poder sobre as enfermidades, poder sobre os demônios, poder sobre a morte, poder sobre o pecado. A palavra encarnada. Um filho se nos deu, mas veio para que era seus, os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, foi-lhes dado o direito de serem feitos filhos de Deus. A essas alturas não me interessa mais nada deste mundo. Antes de ter certeza que sou um filho de Deus, eu não quero mais nada, não quero nem viver, antes de ter certeza que sou um filho de Deus. Mas eu creio, e você também crê, que somos filhos de Deus, e por isso amamos a sua palavra. A melhor coisa que Ele podia nos dar, para nos cercar, para nos salvar, Ele deu isto para Eva, mas Eva não soube se guardar, não soube usar.
quando a serpente lhe apareceu ali tão linda, aquele indivíduo tão bonito, então ela não soube se resguardar, não soube usar o que Deus lhe dera. Porventura, isto não está acontecendo com a igreja? Deus tem dado a melhor coisa para nós, meus irmãos. Melhor do que tudo que você possa pensar. Você pensa que o meu coração se encheria, os meus olhos vibrariam em ver grandes coisas materiais, e eu saltaria e diria: ó Deus, que grande Deus que tem me dado esta grande catedral, esse mundo de ouro, esse mundo de prata. Não, Deus nos deu uma coisa muito melhor do que tais coisas, nas quais os homens têm posto seus corações. Deus nos manifestou o seu amor desta maneira, se encarnando, fazendo a palavra se encarnar. E com esta palavra, ele próprio resistiu a Satanás. Está escrito, Satanás. Com esta palavra, a sua igreja resiste a Satanás. Quando ele abre as portas do inferno para ela, quando ele abre as portas da riqueza, das doações, quando ele abre as portas do mundo para ela, ela usa a palavra. Abraão, a ele foi oferecido terreno para sepultar a sua esposa, mas ele não aceitou de graça. Ele preferiu pagar o preço. A Jesus foi oferecido todo o reino do mundo, toda a política, todo o domínio do mundo foi oferecido a Jesus por Satanás no monte da tentação. Mas com a palavra ele resistiu a Satanás, venceu a Satanás, derrotou a Satanás, pôs a Satanás em fuga. E Tiago diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você sabe que Satanás suporta qualquer credo e adere a qualquer credo, a qualquer dogma, por mais que ele fale em Deus. Mas ele não suporta a palavra de Deus. Ele odeia a palavra de Deus. Entre si, credo com credo, todos podem se unir, respeitando um credo do outro. Mas nunca, nunca o manto de Jesus será rasgado. Os seus vestidos puderam ser rasgados, repartidos, um pedaço para um pedaço para outro. Mas o seu manto, segundo assim diz o Senhor, segundo o que havera profetizado o profeta de Deus, não foi rasgado. A palavra de Deus não cabe de maneira alguma nessa coxa de retalho. Ela é intacta. E se você se veste com esta palavra, com a roupagem da palavra, você se reveste com o Espírito de Deus, você se reveste com o poder dinâmico, com o poder das alturas. E nesta hora, se você está crendo, é a palavra em você, é o Espírito Santo em você, então levante-se com fé e prossiga adiante, amando a Deus sobre todas as coisas. Ó Pai Celeste, sela esta palavra no nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.
Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Reverenciai-o, amai seu nome.